E aí, galera? Sou o professor Edson Júnior e agora nós vamos a uma aula bem interessante. Vamos aprender a deduzir as funções horárias, as equações do M e o V, ok? Bem, deduzindo as equações do M e o V. É bom você repassar quantas vezes precisar, não esquece disso. Inicialmente, a função horária da velocidade pelo tempo é mais simples. Ela é deduzida a partir da definição de aceleração. Ora, a aceleração é definida como sendo a variação da velocidade pelo tempo. Variação da velocidade V menos VO, que é a mesma coisa que V final menos V inicial. Variação do tempo T menos TO, que é a mesma coisa que T final menos T inicial. Acontece que o instante inicial é um instante zero. E aí, fazendo meios pelos extremos, teremos então 1 vezes V menos VO, que vai ser igual a A vezes T, a T. Isolando o V final, passando o V inicial para o segundo membro, e aí inverte o sinal de negativo para positivo, e eis a função horária da velocidade pelo tempo. Velocidade final menos velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Foi fácil, não é? Vamos ver algo bem mais interessante agora. A função horária da posição pelo tempo. Inicialmente, vamos construir um gráfico bastante simples, um gráfico da velocidade pelo tempo, partindo de um determinado valor de velocidade inicial. Então, um móvel que teoricamente não estaria em repouso, atingindo um determinado valor de velocidade final no instante t, tá? Bem, sabemos que em todo gráfico da velocidade pelo tempo, a posição é numericamente igual à área. Ora, essa área é um trapézio, e ele tem uma base maior bem definida, de 0 a V, uma base menor bem definida, de 0 a VO, e uma altura bem definida, de 0 a T, ok? E como é que você calcula a área do trapézio? A área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura sobre 2, lá da geometria plana. Mas a base maior é o V final, a base menor é o V inicial. E a altura é o T. Substituímos todos esses dados. Lembrando, pessoal, V final, acabamos de deduzir, é dado por VO mais AT. Então você tem que substituir no lugar do V final, VO mais AT. Somar os VOs, VO mais VO, 2VO, e multiplicar pelo T, 2VOT, e o AT vezes T, AT ao quadrado. O ΔS é S menos SO, SO negativo passou para o segundo membro positivo, e aí passamos agora, dividimos agora o 2VOT por 2, fica VOT, e o AT ao quadrado por 2. Então, eis a função horária da posição pelo tempo. Posição final igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Já não foi tão simples, mas lembre-se, essa ferramenta ela deve ser usada ao seu favor. Repita quantas vezes precisar, ok? Então, chegamos agora numa dedução mais interessante ainda, e assim temos a nossa aula numa crescente de dificuldade, digamos assim. Bem, deduzimos inicialmente a função da velocidade pelo tempo, V igual a VO mais AT. Vamos isolar o T. O T isolado vai ser V menos VO sobre A. Mas deduzimos depois posição pelo tempo. E aí a gente pega o T do V igual a VO mais AT, que ficou T igual a V menos VO sobre A, e substituímos no T da função horária da posição pelo tempo. Vai ficar um troço bem interessante. Então, no lugar de T, V menos VO sobre A. Observe que, como você tem aí no finalzinho AT ao quadrado sobre 2, ficou A vezes V menos VO sobre A ao quadrado sobre 2. Galera, álgebra básica, resolve esse troço aí, ó. Aí você vai ter, então, VOV menos VO vezes VO ao quadrado, esses dois dividido por A, mais. Bem, o que você tem ao quadrado, então você vai ter que fazer o quadrado da diferença aí. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que aí você vai multiplicar pelo A. Lembrando que tem um A no denominador que foi elevado ao quadrado também,
E aí você corta um A com o outro, e aí faz a primeira pelo inverso da segunda, e quando você fizer isso com calma, vai ficar V ao quadrado menos 2VVO mais VO ao quadrado. Tudo isso sobre 2A, tá? Que aí você vai tirar o mínimo, que aí vai ser 2A. E aí você vai fazer 2A por A, que vai sobrar 2, que vai multiplicar pela primeira parte. E aí, vai cortar o que der para cortar. Por exemplo, quando você tirar o mínimo, lá da primeira parte fica 2VOV. Da segunda parte, menos 2VVO. E aí você corta um com o outro. E aí quando você terminar de dar uma arrumada, vai ficar ΔS igual a V ao quadrado menos V ao quadrado sobre 2A. Que aí você faz meios pelos extremos, isola o V ao quadrado, e aí fica então, chega na equação de Torricelli, que diz que V ao quadrado é igual a V ao quadrado mais 2A ΔS. Pessoal, a gente deu alguns saltos, mas saltos em álgebra básica. Por isso você vai ter que fazer com calma. Uma forma extremamente eficaz de estudar é deduzir as funções horárias, deduzir tudo. Eu fiz isso no curso de física, deduzi tudo que eu encontrava pela frente, eu deduzia. Eu preferia fazer isso do que fazer dezenas de exercícios que muitas vezes eram bastante repetitivos. E eu consegui dessa maneira ter um ganho de conhecimento muito bom. Isso vai funcionar com vocês. Mas no início você tem que ter calma, tem que ter paciência. E aí com o tempo você vai adquirindo a desenvoltura cada vez melhor. Hoje, no meu outro trabalho, como perito criminal, eu construo modelos matemáticos para resolver tudo, todo crime. Vou resolver um crime e construo um modelo matemático que vai me dar resultados possíveis para pequenas variações das grandezas. Isso acaba sendo muito bom, porque no resultado final não me deixa dúvidas sobre, por exemplo, quem foi o autor num crime de trânsito, tá? Crime de trânsito, porque acidente de trânsito é uma coisa extremamente rara. Normalmente são crimes de trânsito porque alguém não obedeceu a alguma lei de trânsito. Mas isso fica para outra aula. Vamos ter também nesse canal cursos de perícia. Mas primeiro a gente vai dar uma adiantada no de física, ok? Então é isso, repita quantas vezes precisar, que você vai ver que vai dar para entender, vai ter um ganho muito grande. E até a próxima aula.